Olá galera, tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Espero que estejam bem e que estejam aí estudando, tá? Então eu vou retomar aqui o nosso conteúdo, lembrando que na última aula nós tínhamos estudado a separação de misturas heterogêneas, lembra? Até comentei que a separação delas é mais simples, por isso que a gente estuda primeiro. E agora a gente entra então no módulo 6, que está aí na página 259 da apostila 2, com separação de misturas, no caso homogêneas, tá bom? Então vamos lá. Nós temos a chamada destilação simples, que é aquela indicada para você separar líquido de sólido. Então, um exemplo aí simples seria a separação, por exemplo, do sal da água, né? Então, do sal dissolvido em água. Então, você tem esse aparato, né? Onde você tem um balão de destilação, ali você tem a solução, tá? E você tem aqui o bico de Bunsen, tá? Tem uma tela de amianto, onde esse bico de Bunsen, né, a chama vai aquecer. Tem a vantagem da tela de amianto distribuir todo esse calor e aquecer de maneira homogênea a solução que está no balão de destilação. Essa solução, o que acontece? Você tem o líquido com um ponto de ebulição menor, né? Então atinge o ponto de ebulição do líquido. Esse líquido ele vai aqui, né, pela vidraria, tá? E ele caminha rumo aí ao condensador, né? Nesse condensador, o líquido condensa, tá? Porque você tem uma água de refrigeração ali, deixando uma temperatura mais baixa. Então, você tem a condensação desse líquido e aí você tem o líquido destilado que é recolhido em um frasco, né? Aqui está um Erlenmeyer, por exemplo, tá joia? Então, esse é um aparelho, né, de destilação simples. E aí você então desdobra essa mistura, né? Você separa, então o sólido fica lá no balão de destilação e o líquido separado fica ali no Erlenmeyer, tá joia? Então tá aí, destilação simples. Eu vou passar agora para uma destilação chamada de destilação fracionada. A destilação fracionada ela é um pouco mais elaborada porque ela separa líquido de líquido, tá? Então aí a gente precisa ter algo mais, né, nessa aparelhagem, que seria, por exemplo, aí esse compartimento com bolinhas de vidro, tá? Você vê que em ambas as destilações a gente tem sempre a presença de um termômetro, né? No caso da destilação fracionada, a diferença entre os pontos de ebulição dos dois líquidos, ela não é muito grande. Por isso que eu preciso ter, então, essas bolinhas de vidro, que vão fazer com que, quando você aquece a sua solução, o líquido que tem menor ponto de ebulição atinge primeiro, né, a ebulição, ele vai, né, se passa para o estado gasoso, e só que é o seguinte, ele acaba arrastando um pouco do outro líquido também, justamente por esse motivo que eu comentei, dos pontos de ebulição serem próximos. E aí então, o líquido de menor ponto de ebulição, ele acaba prosseguindo, passa por esse obstáculo, que são as bolinhas de vidro, e o outro líquido, tá? Que tem um ponto de ebulição superior, mais elevado, ele acaba ficando retido e retorna aqui ao balão de destilação, tá? Bom, o líquido mais volátil, né, ou de menor ponto de ebulição, ele segue, depois das bolinhas de vidro, ele passa aqui pelo condensador, ali ele se condensa, né, igual eu comentei, ele tem entrada de água e saída de água, você tem circulação de água nesse condensador, proporciona uma temperatura mais baixa e a condensação desse líquido, né, de menor ponto de ebulição. E ele é recolhido, aqui já tem um balãozinho, né, mas poderia ser um Erlenmeyer também. Tá? Então a diferença é justamente essa aparelhagem acoplada à coluna de fracionamento. Né? Igual está aqui,
no meu material de PowerPoint, a função é bloquear os vapores do líquido menos volátil, tá? E no caso aí o mais volátil ele passa. É muito importante a destilação fracionada, né, que separa líquido de líquido, porque é justamente o tipo de separação que a gente usa nas refinarias de petróleo. Então, a destilação fracionada do petróleo justamente permite a nós termos aí as várias frações do petróleo, né, separadas e prontas para comercialização. Então, para nós entendermos, a gente começa aqui de baixo, né? Lógico, o petróleo chega na refinaria. Por curiosidade, a refinaria do estado de São Paulo, ela está localizada em Paulínia, que é região de Campinas, a Replan, e ali chega e vai para uma fornalha. Essa fornalha, ela tem em torno dos 400 graus Celsius, onde ela aquece o petróleo, e ali vai ficar um resíduo, né, que é o asfalto, basicamente, onde você já separa ali o asfalto, né, que vai ter um ponto de ebulição superior ao da fornalha, superior aos 400 graus Celsius, e aí então as demais frações passam para o estado gasoso. E acontece que você tem ali, né, as várias bandejas constituindo essa torre de destilação, e conforme vai subindo nessa torre, vai diminuindo as temperaturas das bandejas. Então aqui nessa nossa figura, então você tem primeiramente saindo o óleo lubrificante, depois um pouco mais acima, lembrando que quanto mais acima, menor ponto de ebulição, você tem o óleo combustível, mais acima você tem o querosene, mais acima você tem a gasolina, tá? E ali no topo, então, você tem o gás de cozinha, que é essa mistura de propano mais butano, tá joia? Cai bastante em vestibular esse tipo de separação, né? Principalmente devido ao seu uso na separação das frações do petróleo, tá joia? Galera, então é isso. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato, né? A gente tem aquele grupo lá de WhatsApp que tá indo bem, está funcionando bem. E eu peço que vocês tentem fazer os exercícios da página 259, né? São os exercícios de aplicação. E depois nós temos também os exercícios extras, tá? Aí depois eu passo para vocês o gabarito e a gente encerra essa apostila 2 nessa semana. Tá joia? Então, um abração a todos, bons estudos, tá? E qualquer dúvida aí vocês fiquem à vontade para me procurar. Um abração então, galera.